Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com você? Sou o pastor Edu, estamos aqui novamente para um bate-papo sobre a palavra do Senhor e eu quero pedir a você nesse momento que feche seus olhos e ore comigo a Deus. Pai, em nome de Jesus, te rendo graça mais uma vez, porque por tua misericórdia nós aqui nos encontramos. Te peço, Deus, que tu abras o nosso entendimento para a revelação da tua palavra. Peço que tu me uses como boca de Deus nesse momento, que tudo que eu fale aqui seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tua misericórdia, em nome de Jesus eu te oro. Amém. A mensagem de hoje, ela fala sobre ter a visão aberta. Quando nós temos nossa visão aberta por Deus e quando nossa visão ela é aberta pelo inimigo. Quais são as consequências dessas situações? Quero trabalhar com vocês 3 textos nesta manhã. Peço que você abra sua Bíblia, primeiramente no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor, ela fala assim: o servo do homem de Deus, que era o Geazi, levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O segundo texto que eu quero ler com vocês é muito conhecido, fala sobre Judas. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 3. A palavra do Senhor, ela fala assim: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Versículo 5. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Meu irmão, minha irmã, eu quero trabalhar contigo neste momento a reflexão de que voz você quer ouvir na tua vida diária. Porque aquilo que você adora, aquilo que você dá valor, é nisso que você vai ser semeado. É nisso que vai prosperar na tua vida. Se você honra a Deus, a prosperidade do Senhor chegará na tua vida. Mas se seus objetivos são outros, onde estará o teu coração, ali estará o seu tesouro. Quando nós ouvimos Deus falar, quando é Deus que abre a nossa visão, acontece como aconteceu na história de Eliseu e Geazi. Geazi estava ali desesperado porque via que o povo da Síria estava ao redor do povo de Israel e, humanamente falando, a quantidade do exército inimigo era muito maior do que o de Israel. E ele estava amedrontado, falou com Eliseu: Senhor, nós vamos morrer, porque os nossos inimigos são maiores do que nós. A quantidade deles é maior do que as nossas forças, nós não temos o que fazer, estamos mortos. Mas Eliseu, um homem que possuía o espírito dobrado da unção de Elias, ele tinha um contato com o Senhor e falou para Geazi, o seu servo: maior é o que está conosco do que os que estão com eles. E pediu ao Senhor Deus, que abrisse os olhos do rapaz. E quando o Senhor abriu aqueles olhos, ele viu que haviam miríades de anjos, havia um exército poderoso do Senhor a favor do povo de Israel, que seria suficientemente capaz de vencer a todo inimigo. Quando nossos olhos são abertos por Deus, nós vemos a vitória que o Senhor tem preparado para nós. Nós vemos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo. Por isso nós devemos estar sempre na presença de Deus, porque na hora que vem a escuridão, na hora que vem a dúvida, vem a dor, o Senhor, ele abre o nosso entendimento e fala ao nosso coração, mostrando todas as atitudes,
mostrando tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. No entanto, quando nós vemos a história de Judas, nós percebemos o contrário. Quando a visão da pessoa não é aberta por Deus, e sim pelo diabo. O que acontece? Qual é a consequência disso? Judas, ele tinha traído a Jesus. A princípio, pode ser que ele tenha sido levado realmente por ideias que ele considerava corretas. Ele imaginava que Jesus fosse uma fraude, que Jesus fosse alguém dizendo ser o Cristo, mas não fosse de verdade. E ele queria acabar com aquela palhaçada na visão dele, porque ele esperava um Messias que viesse resgatar Israel de Roma, mas de uma forma da guerra, da briga, da espada, de lá tirar Roma do poder e Israel voltar aos tempos áureos de antes, onde ele tinha o seu rei, tinha a sua monarquia, tinha o seu poder. Ele não conseguiu entender que o Messias enviado de Deus seria um pacificador, seria alguém que daria um evangelho do amor e não da morte, não da guerra. Ele não aceitou isso, achando que estava correto. Ele entregou Jesus ao Sinédrio e foi recompensado com 30 moedas de prata. Só que quando ele acabou de fazer isso, quando Jesus foi preso, o diabo chegou no ouvido dele e buzinou: "Tá vendo o que você fez, seu vacilão? Tá vendo o que você cometeu agora? Você entregou às autoridades o Filho de Deus. Ele vai ser preso, vai ser julgado, vai ser morto. Ele que não tinha pecado, ele que era inocente, vai ser morto por sua culpa. Você foi o culpado, você é o único culpado pela morte do Filho de Deus." Quando o diabo abre a visão do ser humano, aquilo não traz paz, aquilo não traz crescimento, aquilo não traz transformação de vida para o cidadão. Ao contrário, como os olhos de Judas foram abertos pelo diabo, a tristeza tomou conta do seu coração. E aqui a Bíblia fala que ele não se arrependeu, ele teve remorso. E o remorso levou ele ao suicídio. Ele tentou enforcar-se. Lá em Atos 1, você vai ver que o galho da árvore quebrou, ele caiu e acabou morto, sendo cortado pelas raízes das árvores. Mas a sua iniciativa foi de se matar. A sua iniciativa foi de entregar a sua vida. Porque quando o nosso entendimento não é aberto por Deus, quando a revelação não vem através de Jesus Cristo, ao invés da paz que veio ao coração de Geazi, veio a dor, a tristeza no coração de Judas, levando-o à morte. E eu quero completar essa mensagem lá no último capítulo do Evangelho de João, que fala sobre a história dos pescadores que estavam ali naquela praia, voltando a pescar. E eu gosto de lembrar as pessoas que no início do Evangelho, Jesus, quando chamou os seus discípulos, falou: "A partir de hoje, vocês que são pescadores de peixes, não mais pescarão para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Vocês, a partir de hoje, serão pescadores de homens, pescadores de almas." E ali no último capítulo de João, do Evangelho de João, nós vemos que Pedro, que era um líder daquele grupo, daquela equipe, era um dos líderes dali, ele chegou para o povo e falou: "Eu vou pescar, quem vem comigo?" Ele estava convidando os seus pares, os outros discípulos, a voltar à vida do passado. Não era uma pesca comum, uma pesca para se alimentar, porque aconteceu durante o ministério de Jesus que eles pescaram para se alimentar. Aconteceu até que quando foram cobrar o imposto, o tributo de Jesus, o Senhor falou: "Vai lá, pesque um peixe, abra a boca dele, retire uma moeda e pague o tributo." Então pescar não era em si o pecado, mas o pescar como sentido de voltar ao passado, como profissão, como um sustento da sua vida, estava indo de encontro àquilo que Cristo falou no início do Evangelho, que eles não mais iriam pescar como modo de sobrevivência. E Pedro sugeriu isso para os demais discípulos: voltemos ao nosso passado, voltemos a fazer as coisas de antes, voltemos a caminhar como nós caminhávamos antes, porque não há mais esperança para nós, porque Cristo morreu e nós estamos sozinhos novamente. Mas só que ali, enquanto eles tentaram pescar a noite toda, não conseguiram nada. Tentaram e não teve sucesso. E Jesus apareceu para eles sem se mostrar que era o Jesus.
e falou com eles: olha, jogue a rede do outro lado. Eles, a princípio, devem ter rido. Falou: Senhor, não sei quem você é, mas eu sou experiente, sou expert em pesca. Eu entendo tudo de pescaria. Passamos a noite toda e não pescamos nada. E tu vens a nós querendo nos ensinar a pescar? Olha, eu estou cansado, olha, eu estou abatido, mas para você não ficar enchendo muito minha paciência, eu vou obedecer o que você está falando, só para lhe provar que você está errado. E eles jogaram a rede do lado que Jesus tinha orientado. E aquela rede veio com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. E eles foram levados à praia. Levaram aqueles peixes à praia, mas antes disso, quando alguém reconheceu que era o Senhor que tinha falado para ele jogar a rede daquele lado, Pedro, percebendo que era Jesus, ele se jogou no mar e foi ao encontro do Senhor. Mas uma coisa interessante destacar: Pedro, ao se jogar no mar, Pedro estava nu, ele estava pelado. Ou seja, duas coisas que eu já aprendo aqui de cara. Quando nós desobedecemos aquilo que Jesus manda para a nossa vida, primeiro, nada dá certo para nós. Porque ele estava em desobediência, passaram a noite toda e não conseguiram pescar nada. A segunda coisa que eu aprendo: quando nós estamos no pecado, quando nós estamos na desobediência, nós estamos como nus perante Jesus. Pedro estava pelado, nu, e ele se jogou ao encontro do Senhor. Já vem a terceira lição para mim nessa manhã. Ainda que nós estejamos nus, ainda que nós estejamos em pecado, nós devemos ir para Cristo do jeito que nós estamos, com a atitude de arrependimento. Muitas pessoas dizem assim: primeiro eu vou me consertar, primeiro eu vou me arrumar com Deus, para depois me tornar um servo dele. É um engano. É algo que o diabo está querendo pôr na tua vida, no teu ouvido, para retardar a sua caminhada com Deus. Quando o Senhor fala ao teu coração, do jeito que você está, vá ao encontro do Senhor. Pedro estava nu, mesmo assim ele mergulhou, saiu nadando, correndo ao encontro do Senhor, porque ele sabia que lá haveria uma restauração. E lá Jesus, ele trouxe, mais uma vez, falou aos ouvidos dos seus discípulos, e houve uma transformação na vida do Pedro. Porque quando é o Senhor que abre os nossos olhos, quando a nossa visão ela é aberta pelo Senhor, há transformação na nossa vida. As coisas que davam errado passaram a dar certo, simplesmente pelo fato de nós estarmos caminhando nos caminhos do Senhor. Pedro teve um reencontro com Cristo. Jesus transformou a sua vida e a vida daqueles discípulos. Eles que iriam desistir de tudo e voltar ao erro do passado, reconheceram que longe de Jesus nada dá certo. É aquela passagem que eles falaram uma vez, quando Jesus chegou para eles e falou: olha, todos eles foram embora, vocês também não querem segui-los? Eles disseram o que a Jesus? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, queridos, que o nosso entendimento e a nossa visão sejam abertos por Jesus Cristo, porque quando é por Ele que nós somos chamados a atenção, alertados do nosso erro, quando é Ele que abre a nossa visão e o nosso entendimento, nós temos vitória, nós temos a vida transformada. Mas quando nós fechamos o nosso coração para Deus e deixamos que outras vozes, nós deixamos que outras pessoas, que outros conselhos venham falar em nossa vida, tudo dá errado. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós fica retardado, porque nós impedimos a presença do Senhor por simplesmente não querer ouvir a sua palavra. Então, quando Deus fala ao nosso coração, nosso entendimento é transformado e nós temos vida. Quando nós somos ministrados pelo inimigo, pelas palavras do inimigo, isso gera morte no nosso coração. Eu pergunto para você, para nós encerrarmos: que voz você quer ouvir? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Que Deus abençoe a você e a toda a sua família.